Bien, ahora vamos a tomar unos minutos, tal vez unos 40 minutos, para contestar algunas preguntas. Quiero mencionarles que mañana y el viernes vamos a continuar hablando de la última generación, de la generación fiel. Agora a gente vai separar alguns minutos para responder algumas perguntas, talvez uns 40 minutos, mas a partir de amanhã também e na sexta-feira, continuaremos falando sobre esse tema da geração fiel. Vamos a tocar diferentes puntos en cuanto a la última generación. Falaremos de pontos distintos acerca da última geração. Así que ahora mi traductor Ou seja, agora meu tradutor va a decir la pregunta en portugués y luego me la va a decir en inglés o en español. Ok. Uma das primeiras perguntas. Primeira pergunta. A certeza da salvação é um conceito bíblico? Posso dizer, estou salvo? The assurance of salvation. Ya entendí. Ok. Comprendí. Já me voy. No te vayas, por favor. El asunto de la salvación. ¿Podemos tener la seguridad de salvación? Sí. Sim, podemos ter a certeza da salvação. Si estamos seguros de nuestra relación con Jesús. Se estamos seguros de nossa relação com Cristo. Pero hay que tener mucho cuidado de no ser arrogantes Mas é preciso ter muito cuidado para não parecer arrogante y autosuficientes e autossuficiente. y decir, yo estoy salvo. E dizer, eu estou salvo. Es decir, no debemos andar con incertidumbre en cuanto a nuestra salvación, Ou seja, não devemos andar com incerteza a respeito de nossa salvação. ni tampoco con una certidumbre que se basa en nosotros mismos. E tampouco com uma certeza que se baseie em nós mesmos. En 1 de Juan 5, 11 y 12, Em 1 de João capítulo 5, versículos 11 e 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. diz, o que tem o Filho tem a vida. Podemos tener la seguridad de salvación. Podemos ter a certeza da salvação. Pero ¿saben? Lo más interesante es que la gente que está más salva Mas o mais interessante é que as pessoas que estão mais salvas no son los que proclaman que están salvos, não são os que proclamam que estão salvos, sino que son las personas que siempre dicen, estoy salvo, pero a través de Jesús. são as pessoas que dizem, estou salvo, mas é através de Cristo. Lo único que nos puede salvar a nosotros es la justicia de Cristo, O único que pode nos salvar é a justiça de Cristo, porque nosotros no tenemos justicia para ofrecer. porque nós não temos justiça para oferecer. Así que podemos decir, estoy salvo en Cristo, Ou seja, podemos dizer, estou salvo em Cristo, pero nunca debemos decir sencillamente estoy salvo. mas eu não diria simplesmente estou salvo. Siempre tenemos que reconocer que es en Cristo, por la justicia de Cristo, Precisamos sempre reconhecer que é em Cristo pela justiça de Cristo, no por la justicia nuestra. e não por nossa própria justiça. ¿Ok? Ok? Es una pregunta que ya contestaste, pero de pronto Sí, la el persona no barro. vino. ¿Qué es el barro de lodo? Ok, ya respondimos esa pregunta. O que é o barro de lodo? Foi feita essa pergunta. El barro representa la iglesia. O barro representa a igreja. Entonces en los pies se mezcla la iglesia con el Estado, el poder civil con el poder religioso. Nos pés é misturado a igreja com o Estado, o poder civil com o religioso. Y esta noche vamos a ampliar un poco eso cuando estudiemos en cuanto al cuerno pequeño. Hoje à noite vamos ampliar isso um pouco quando estudarmos sobre o chifre pequeno. Ok, Outra pergunta? siguiente. La pergunta acerca del livro Daniel and Revelation in Turkey. Ellen White recomendou o livro Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. Esse livro não diz que o rei do norte de Daniel 11 é a Turquia? Ok, es una buena pregunta. Quiero mencionar que la hermana White recomendó muchos libros. É uma boa pergunta e eu gostaria de mencionar que a irmã White recomendou muitos livros. Recomendó libros no solo escritos por adventistas, Recomendou livros não somente escritos por adventistas, sino recomendó libros también escritos por no adventistas. também recomendou livros escritos por não adventistas. Por ejemplo, la historia eclesiástica de Diomigné. A história eclesiástica de Diomigné. Diomigné. Recomendó también la lectura del libro sobre la vida de Pablo. Também a leitura do livro sobre a vida de Paulo. Recomendó la biografía de Jesús de William Hanna. A biografia de Jesus de William Hanna.
Es decir, ella recomendó buenos libros, Ela recomendou bons livros, pero no quiere decir que todo lo que se encuentra en esos libros fue inspirado como los escritos de ella. mas isso não quer dizer que tudo que se encontra nesses livros foi inspirado como nos seus escritos. Ella recomendó que se comprara y se leyera el libro de Uriah Smith, Ela recomendou que fosse comprado e fosse lido o livro de Uriah Smith. pero no significa que todo lo que habló Uriah Smith fue infalible. Mas não quer dizer que tudo que Uriah Smith falou foi infalível. Ahora, algunos dicen, bueno, pero la hermana White dice que había un ángel al lado de Uriah Smith cuando estaba escribiendo su libro. Bom, mas algumas pessoas dizem, mas a irmã White disse que havia um anjo ao lado de Uriah Smith quando ele estava escrevendo o seu livro. Pero la hermana White también dice que había un ángel al lado de Martín Lutero cuando Lutero estaba escribiendo. Mas ela também falou que havia um anjo ao lado de Lutero quando Lutero estava escrevendo. Y sabemos que muchas cosas que escribió Lutero no están en armonía con la Biblia. E sabemos que muitas coisas que Lutero escreveu não estão em harmonia com a Bíblia. Ella recomendó que se leyera Lutero Ela recomendou que fosse lido os livros de Lutero, en los puntos que están en armonía con la Biblia. nos pontos que estão em harmonia com a Bíblia. Pero no dijo que todo lo que escribió Martín Lutero es de confianza. Mas não disse que tudo que Martinho Lutero escreveu é de confiança. Cuando estudiamos Daniel 11, los últimos versículos, Quando estudamos Daniel 11, nos últimos versículos, es absolutamente claro que el rey del norte representa el papado. fica absolutamente claro que o rei do norte representa o papado. Eso no hay discusión, Não tem discussão quanto a isso. porque siempre el último poder en todas las profecías es el papado. Porque sempre o último poder em todas as profecias é o papado. El cuerno pequeño, O chifre pequeno, el hombre de pecado, o homem da iniquidade, la abominación asoladora, a abominação desoladora, el rey del norte, o rei do norte, la ramera. a prostituta. Siempre el último poder contra el pueblo de Dios es el poder papal. Sempre o último poder contra o poder de Deus, contra o povo de Deus é o papado. Entonces no nos es posible decir Então não é possível que nós digamos que en la profecía de Daniel 11 el último poder es Turquía, que na profecia de Daniel 11 o último poder é a Turquia, porque no cuadra con ninguno de los otros bosquejos proféticos. porque não encaixa com nenhum dos outros panoramas proféticos. En ningún otro panorama profético aparece Turquía. Em nenhum outro panorama profético a Turquia aparece. Claramente el rey del norte es el papado. É claro que o rei do norte é o papado. Uriah Smith, sus libros son muy buenos, déjeme decir eso. Os livros de Uriah Smith são muito bons, eu gostaria de dizer isso. Mucho material precioso Tem muito material precioso y valioso, e valioso, con mucha documentación. com muita documentação. Pero el libro no es infalible, Mas o livro não é infalível. no es inspirado igual que los escritos de la hermana White. Não são inspirados assim como os escritos da irmã White. En las ediciones tempranas del libro de Uriah Smith, Nas primeiras edições do livro de Uriah Smith, él dice que el secamiento del Éufrates en Apocalipsis 16 es literal. ele diz que o secamento do rio Eufrates em Apocalipse 16 literal. é literal. Ahora nosotros sabemos claramente que el secamiento del Éufrates no está hablando de secamiento del río literal. Mas nós sabemos claramente que isso não foi literal. ¿Cómo sabemos eso? Como sabemos disso? Porque la Biblia dice que la ramera está sentada sobre muchas aguas. Porque a Bíblia diz que a prostituta está sentada sobre muitas águas. Su nombre es Babilonia. Seu nome é Babilônia. Yo pregunto, ¿cuál río pasaba por A Babilonia? pergunta é, qual rio passava por Babilônia? El Éufrates. O Eufrates? Ahora, ¿qué representa el río sobre el cual se sienta la ramera? O que representa o rio sobre o qual a prostituta se assenta? Ella se sienta sobre el río Éufrates. Ela se senta sobre o rio Eufrates. ¿Qué representan las aguas sobre las cuales se sienta? Que representam as águas sobre as quais ela se senta. ¿Está hablando del Éufrates literal? Não está falando do Eufrates literal. No. Dice que las aguas son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Disse que as águas são a multidões, nações, línguas e povos. Así que el secamiento del Ou Éufrates seja, que o secamento do rio Eufrates es cuando las muchedumbres, naciones y pueblos le quitan su apoyo a la ramera. são quando as multidões, nações, tribos e povos tiram seu apoio para a Es prostituta. decir, no es el río literal el que se va a secar. Não se trata do rio literal que vai secar. Las muchedumbres de personas le van a quitar su apoyo a As Babilonia. multidões de pessoas vão tirar o seu apoio Eso está para a Babilônia. absolutamente claro en Apocalipsis 17. Isso fica absolutamente claro em Apocalipse 17.
Así que Uriah Smith en ese detalle se equivocó. Portanto, nesse detalhe, Uriah Smith se equivocou. Y su identificación del rey del norte también se equivocó. E na sua identificação do rei do norte, ele também se equivocou. Además de eso, él dijo en una de las ediciones tempranas de su libro Além disso, ele disse em algumas das primeiras edições do seu livro que el papado nunca iba a recuperar su poder. que o papado nunca recuperaria seu poder. Y sabemos que eso no es correcto. E sabemos que isso não é correto. Así que los libros son valiosos, Ou seja, os livros são valiosos, tienen mucho material bueno, têm muitos bons materiais, pero no son infalibles, mas não são infalíveis. ni fueron inspirados en el mismo grado que los escritos de la hermana White. Nem foram inspirados no mesmo nível que os escritos de Ellen White. ¿Ok? Está bem? Outra. A representação de Apocalipse 13:2. Os pés da besta como que de urso. Explicar o simbolismo. Primero explícame el lenguaje. La representación de Apocalipsis 13:2, que dice que los pies de la bestia son como que de oso. Ok, ¿Cómo explicar el simbolismo? tienen que venir esta noche, Precisam vir hoje à noite? Eu sabia que ele ia falar isso. porque esta noche vamos a hablar de Apocalipsis 13. Porque, Ok? porque hoje à noite vamos falar de Apocalipse 13. Esta noche y mañana en la noche el estudio va a ser Apocalipsis 13. Hoje e amanhã à noite o estúdio será Apocalipse 13. Así que vamos a dejar esa pregunta. En realidad les doy una contestación rápida. Vou responder rapidamente. Esa bestia tiene boca de león, Essa besta tem boca de leão, tiene pies de oso pés de urso y tiene cuerpo de leopardo. e corpo de leopardo. Y la Biblia dice que el dragón le dio su poder. E diz que o dragão lhe deu seu poder. Están las 4 bestias de Daniel 7. Estão os quatro grandes animais de Daniel 7. ¿Hay alguna conexión con Daniel 7? Tem alguma conexão com Daniel 7? Entonces, para entender Apocalipsis 13:2 hay que entender Daniel 7. Então, para entender Apocalipse 13:2, precisamos entender Daniel 7. Y esta noche vamos a hablar del cuerno pequeño y entonces mañana en la noche vamos a hablar de la bestia y ya van a entender todo eso. Então, hoje à noite vamos falar do chifre pequeno e amanhã à noite vamos falar da besta e vão entender isso. Ok. A teoria do sétimo milênio é verdade? É sétimo milênio. Bueno, hay la idea de que cuando lleguemos al milenio 7000, Existe uma ideia de que quando nós chegamos ao sétimo milênio, entonces es que se acaba la historia del mundo. a história do mundo vai se acabar. Y la base que se usa es la base de que son 6000 años E a base que é usada é que são 6.000 anos y luego viene el séptimo milenio que es el milenio en el cielo. e logo vem o sétimo milênio, que é o milênio no céu. Ahora, esa es una conjetura. Isso é uma conjectura. La Biblia menciona explícitamente 6 días y el séptimo día sábado. A Bíblia menciona explicitamente 6 dias e o sábado do sétimo dia. Menciona también el año sabático, Também menciona o ano sabático. 6 años y luego el séptimo año es el año sabático. 6 anos e em seguida o sétimo ano é o ano sabático. Menciona también el jubileo, Também menciona o jubileu. 49 años y luego el año número 50. 49 anos e em seguida o ano número 50. Pero la Biblia nunca usa ese sistema para hablar de milenios. Mas a Bíblia nunca usa esse sistema para falar de milênios. Para la semana sí, Para as semanas, sim. para el año sabático cada 7 años sí, Para o ano sabático a cada 7 anos, sim. cada 49 años sí. A cada 49 anos, sim. Pero nunca la Biblia usa el simbolismo de 6000 años y luego el milenio número 7000. Mas a Bíblia nunca usa o simbolismo de 6.000 anos e logo o milênio 7.000. Ahora, si el mundo se hubiera acabado a los 6000 años, Agora, se o mundo se acabasse aos 6.000 anos, ya estamos más allá de los 6000. já passamos dos 6.000. Porque la sierva de Dios dice que desde la creación hasta la primera venida de Jesús Porque a serva do Senhor diz que desde a criação até a vinda de Cristo, pasaron 4000 años. passaram-se 4.000 anos. Tiene más de 20 citas donde ella dice que entre la creación y cuando Jesús se encarnó pasaron 4000 años. Há mais de 20 citações onde ela diz que desde a criação até a encarnação de Cristo, passaram-se 4.000 anos. Y ahora estamos en el año 2016. E já estamos no ano 2016. O sea, son 6016 años. Já estamos 6.016 anos. Entonces no funciona. Então não funciona. Hermanos y hermanas, Dios no nos ha llamado
a establecer fechas para eventos Irmãos e proféticos. irmãs, Deus não nos chamou para estabelecer datas para eventos. La gente se emociona cuando uno pone una fecha. As pessoas se emocionam quando alguém dá uma data. Cuando la gente dice, bueno, en el 2017, 2027, algunos están diciendo. Alguns estão dizendo assim, lá no ano 2027, Ayer me contaron ontem me contaram isso, que en el 2027 que no ano 2027 es que podría venir Jesús. é que Jesus poderia voltar. Porque la hermana White dice que los 4000 años terminan con el bautismo de Jesús. Porque a irmã White disse que os 4.000 anos terminam no batismo de Cristo, En el año 27. que foi no ano 27. No necesitamos nosotros esa clase de información. No, Tenemos que pues- estar listos todo el tiempo. Não precisamos desse tipo de informações, precisamos estar prontos, preparados todo o tempo. La gente se emociona, As pessoas se emocionam, pero luego pasa el tiempo y la gente queda peor. mas logo o tempo passa e as pessoas ficam piores do que estavam. La hermana White dice, no pongamos fechas. A irmã White disse, não coloquemos datas. No especulemos en cuanto al tiempo. Não precisamos especular quanto ao tempo. Vivamos el mensaje. Vivamos a mensagem. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el año 2000? Lembram do que aconteceu no ano 2000? El famoso Y2K. O famoso bug do milênio? El problema de las computadoras. O problema dos computadores? Todo el mundo pensaba que todo se iba a desbaratar. Todo mundo pensava que tudo ia acabar Iba a empezar el tiempo de angustia. e começaria o tempo de angústia. Cuando cambiara del año 1999 al año 2000. Quando trocaram do ano 1999 para o ano 2000. Inclusive en los Estados Unidos mucha gente compró generadores eléctricos de gasolina. Muitos compraram nos Estados Unidos geradores elétricos movidos por de gasolina. electricidad, de gasolina. A gasolina. Sí, generadores Geradores de electricidad, pero energia con movidos gasolina. a gasolina. Graças. Porque dijeron, cuando se dañen las Ele computadoras, disse que quando os computadores se estragarem, no va a haber más luz. não haverá mais luz. Y la gente compró generadores por montones. E as pessoas compraram esses geradores de eletricidade aos montes. Cuando pasó el año 2000 Quando passou o ano 2000 y todo siguió bien, e tudo continuou igual, había líneas en los almacenes devolviendo los generadores. havia filas nesse supermercado e hipermercados devolvendo os geradores. Porque la gente se emocionó, As pessoas se emocionaram, pero no pasó nada. mas não aconteceu nada. Me hace pensar de la historia del niño que gritaba, lobo, lobo. Me faz lembrar da história do menino que gritava, lobo, lobo. ¿Conocen esa historia? Lembram dessa história? Decía, lobo, lobo. Dizia, lobo, lobo. Y la gente venía a ver. E as pessoas vinham ver. Y no hay ningún E ele lobo. dizia, não tem lobo nenhum aqui. Es una broma. É só uma piada. Y lo hizo varias veces. E fez isso várias vezes. Y finalmente un día dice, lobo, lobo. E finalmente disse um dia, lobo, lobo. Y el lobo vino E o lobo veio. y nadie vino a E ayudarlo. ninguém veio ajudar. Entonces no vivamos por la emoción de fechas. Não é bom viver pela emoção das datas. Estemos listos a cada instante. Estejamos prontos a cada instante. El mensaje no necesita ponerle tiempo. Não é preciso colocar tempo a essa mensagem. La hermana White dice que después de 1844 no hay más profecías que tengan que ver con tiempo. A irmã White disse que depois de 1844 não há mais profecias que tenham que ver com o tempo. ¿Cuándo vamos a aprender la lección? Quando que nós vamos aprender essa lição? Bien. Pergunta sobre o juízo de los vivos. Deus não fará nada sem avisar os seus intentos a seus servos, os profetas. Podemos saber quando começa o julgamento dos vivos? Dios no ha revelado el momento cuando va a comenzar el juicio de los vivos. Deus não revelou o momento quando o juízo dos vivos começará. No ha revelado el día y la hora exacta. Não revelou exatamente o dia e a hora. Pero sí hay un evento que indica que el juicio de los vivos está comenzando. Mas sim, há um evento que indica que o juízo dos vivos está começando. Es decir, Dios no nos ha dado una fecha, Ou seja, Deus não nos deu uma data, pero nos ha dado un evento que anuncia que el juicio de los vivos está mas comenzando. nos deu um evento que anuncia que o juízo dos vivos está começando. Ahora, antes de decirles cuál es ese evento, Antes de lhes dizer o evento, debo mencionar que cada vez que Jesús comienza una obra en el santuario, devo mencionar que cada vez que Cristo começa uma obra no santuário, hay un poderoso anuncio terrenal. há um poderoso anúncio terrenal. Yo pregunto, cuando Jesús iba a nacer, ¿hubo un anuncio? Quando Jesus ia nascer, houve um anúncio? Sim ou não? ¿Recuerdan los ángeles que cantaron en el cielo? Lembram dos anjos cantando nos céus?
los reyes magos que vinieron a Jerusalén, os reis magos que vieram a Jerusalém, y dice que toda Jerusalén estaba e alborotada. diz que toda Jerusalém estava em alboroto. Todos sabían que el Mesías en alguna parte había nacido. Todos sabiam que o Messias havia nascido em alguma Es parte. decir, el nacimiento de Jesús fue anunciado. Ou seja, o nascimento foi anunciado. Yo pregunto, cuando Jesús iba a comenzar su ministerio terrenal, ¿hubo un poderoso anuncio antes? Quando Jesus ia começar o seu ministério terrenal, houve um poderoso anúncio também? ¿Quién anunció y preparó el camino para el ministerio de Jesús? Quem anunciou e preparou o caminho para o ministério de Cristo? Juan el Bautista. João Batista. Cuando Jesús iba a morir, ¿hubo un poderoso anuncio que atrajera la atención a Jesús? Quando Jesus ia morrer, houve um poderoso anúncio que atraiu a atenção para Jesus? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén A entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. enfocó todos los ojos en Jesús. Todos os olhos estavam direcionados a Cristo. Cuando Jesús comenzó su obra en el lugar santo, ¿hubo un poderoso anuncio terrenal? Quando Jesus começou sua obra no lugar santo, houve um poderoso anúncio terrenal? Un recio viento, Um vento, um recio vento? Recio? fuerte, Um vento forte, lenguas de fuego, línguas de fogo, y los apóstoles hablaron en otros idiomas. e os apóstolos falando em outro idioma. Un poderoso anuncio que Jesús había comenzado su ministerio en el santuario Poderoso celestial. anúncio que Cristo havia começado o seu ministério no santuário celestial. Yo pregunto, cuando Jesús iba a comenzar el juicio de los muertos en 1844, ¿hubo un poderoso anuncio antes? Quando Jesus ia começar o juízo dos mortos, houve em 1844, houve um poderoso anúncio antes? El movimiento milerita. O movimento milerita. Cada vez que Jesús comienza una función, Cada vez que Jesus começa uma função, hay un poderoso anuncio que atrae los ojos a Jesús. há um poderoso anúncio que atrai os olhos a Cristo, Lo que Jesús va a hacer. ao que Cristo vai fazer. Ahora, el juicio de los vivos va a haber un anuncio poderoso. O juízo dos vivos também terá um anúncio poderoso. Se encuentra en Apocalipsis 18. Está em Apocalipse 18. Un ángel poderoso desciende del cielo. Um anjo poderoso descende do céu. Y toda la tierra es llena de su gloria. E toda a terra se ilumina com a sua glória. Y ese ángel llama a las muchedumbres a salir de Babilonia. E esse anjo chama as multidões a que saiam de Babilônia. Miles y miles van a salir de las iglesias apóstatas. Milhares e milhares sairão de suas igrejas apóstatas Y van a unirse al pueblo de e Dios. se unirão ao povo de Deus. Y se va a polarizar la raza humana. E a raça humana ficará polarizada. Algunos van a recibir el mensaje, Alguns receberão a mensagem, otros van a rechazar el mensaje. outros recusarão a mensagem. No solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Não somente fora da igreja, mas também dentro dela. Este poderoso mensaje va a causar una polarización. Essa mensagem poderosa causará uma polarização. Va a dividir la raza humana en dos grupos. Dividirá a raça humana em dois grupos. Los que salen de Babilonia y los que quedan en Os que Babilonia. saem e os que ficam em Babilônia. Y allí está el anuncio del inicio del juicio de los vivos. E nesse momento temos o anúncio do juízo dos vivos. Los que se queden en Babilonia van a recibir la marca de la bestia. Os que fiquem em Babilônia receberão a marca da besta. Y los que escojan estar con Dios recibirán el sello de Os Dios. que escolham ficar com Deus receberão o selo de Y Deus. así todo caso de los vivos se E decidirá. assim todo o caso dos vivos será decidido. Así que el anuncio del juicio de los vivos tiene que ver con el fuerte clamor de Ou seja, Apocalipsis que 18. o anúncio do juízo dos vivos tem a ver com o alto clamor de Apocalipse 18. No hay fecha, Não há data, pero cuando veamos ese evento, mas quando virmos esse evento, sabemos que el juicio de los vivos está comenzando o está a punto de comenzar. saberemos que o juízo dos vivos está começando ou está a ponto de começar. Porque Jesús no va a empezar una obra de juzgar los vivos sin que nosotros lo sepamos. Porque Jesus não vai começar uma obra de julgar os vivos sem que nós o saibamos. ¿Les quedó claro? Ficou claro? Ok, pero Dios no nos dio fecha para el juicio de los vivos. Mas Deus não nos deu data para o juízo dos vivos. ¿Cuál es la última fecha profética? Qual é a última data profética? 1844 es la última fecha profética. 1844 é a última data profética. Así que si alguien viene fijando fechas, Ou seja, se alguém vem aí determinando datas, estipulando datas, húyale como si tuviera lepra. fuja dessa pessoa como se ela tivesse lepra. Bueno, la lepra no es tan terrible hoy porque hay remedios para eso. Hoje em dia não é tão terrível assim a lepra. Húyale a alguien como alguien que tiene Zika. Como alguém que tem zika. Ok. Na pergunta número 4 aqui. Apocalipse 17, com que reino começam os 7 reis?
Egito, Babilônia, Roma no tempo de João ou um papa moderno? Ok, Apocalipsis 17 es un capítulo complicado, É um capítulo complicado, Apocalipse 17, pero es complicado porque la gente lo desconecta de Apocalipsis 12 y 13. é complicado porque as pessoas desconectam ele de Apocalipse 12 e 13. No podemos entender Apocalipsis 17 sin entender Apocalipsis 12 y 13. É impossível entender Apocalipse 17 sem compreender primeiro os 12 e 13. Ahora, yo no puedo tomar el tiempo para explicarles todo lo relacionado con Apocalipsis 17. Não dá para separar um tempo aqui para explicar tudo o que se relaciona a Apocalipse 17. Tengo un documento de 25 páginas a donde estudio cuidadosamente Apocalipsis 17. Eu tenho um documento de 25 páginas onde eu analisei cuidadosamente o que acontece em Apocalipse 17. Si usted entiende inglés o español Se entendem inglês ou espanhol, y me da su email, yo le mando el documento que escribí. e se me derem seu e-mail, eu mando o documento que escrevi. Le voy a explicar qué conclusión alcancé al estudiar este capítulo. Eu vou explicar a vocês a conclusão a qual cheguei ao estudar esse capítulo. No creo que en Apocalipsis 17 comienza con Egipto y Asiria. Não creio que Apocalipse 17 comece com Egito ou Assíria, Porque en ninguna otra línea profética está Egipto o Asiria. porque em nenhuma outra linha profética se encontram Egito ou Assíria. Todas las demás líneas proféticas empiezan con Babilonia Todas as demais linhas proféticas começam com Babilônia o con Medo-Persia. ou com Medo-Pérsia. Nunca empieza ninguna otra profecía con Egipto y Asiria. Nenhuma outra profecia começa ou com Egito ou com Assíria. Le voy a explicar qué creo yo que son las 7 cabezas de Apocalipsis 17. Eu vou dizer o que eu creio, quais são as 7 cabeças de Apocalipse La 17. primera cabeza es Babilonia. A primeira cabeça é Babilônia. La segunda cabeza es A Medo-Persia. segunda é Medo-Pérsia. La tercera cabeza es Grecia. A terceira é Grécia. La cuarta cabeza es el Imperio Romano. A quarta é o Império Romano. La quinta cabeza es Roma papal, A quinta é Roma la papal. bestia de Apocalipsis 13. A besta de Apocalipse 13. La sexta cabeza representaría a los Estados Unidos, otro imperio, la bestia que se levanta de la tierra. A sexta representaria os Estados Unidos, outro império, a besta que se levanta da terra. Y la séptima cabeza representa el papado cuando se le sana la herida mortal y gobierna de nuevo. E a sétima representa o papado com a ferida mortal curada e governa novamente. Esa es la secuencia de Apocalipsis 12 y 13. Essa é a sequência de Apocalipse 12 e 13. El 17 no va a ser diferente que el 12 y el 13. O 17 não será diferente do 12 e do 13. Porque el 17 es la etapa final de Apocalipsis 12 y 13. Porque o 17 é a etapa final de 12 e 13. Así que para responder la pregunta, yo no veo en estas líneas proféticas a Egipto y a Siria. Veo estas secuencias comenzando con Babilonia como todas las demás. Então eu não vejo o Egito e a Síria nessa sequência profética, vejo começando com Babilônia como todas as outras. Pero si me dan su email, Mas se vocês me concedem seu correio e-mail, seu correio eletrônico, eletrônico, con mucho gusto yo les mando el estudio que hice sobre Apocalipsis 17, muito donde prazer. interpreto todos los símbolos. com muito prazer eu envio o estudo que fiz em Apocalipse 17, onde interpreto todos os símbolos aí. ¿Ok? Ok? Temos mais algumas? A ver. Muy buenas preguntas, excelentes preguntas. Perguntas excelentes, muito boas. 44, 47, vamos a ver. Acerca de los hinos. A letra de muitos hinos do nosso hinário surgiu nas igrejas protestantes após 1844, ou seja, em Babilônia. Não é problemático isso? Isso não é um problema? Mire, el himno se debe evaluar a base de dos cosas. A avaliação de um hino deve se basear em duas coisas. Número uno, Primeira, la letra está en armonía con nuestra teología. a letra está em harmonia com a nossa teologia? La música sigue los principios de la buena música. A música segue os princípios da boa música? Eso es lo que hay que usar para evaluar un himno. São essas coisas que precisam ser avaliadas para avaliar um hino. Nada más porque un himno fue compuesto por un no adventista, Não é porque um hino foi composto por um não adventista, no significa que no se puede usar ese himno. não significa que ele não pode ser usado. Si la letra del himno cuadra con nuestra teología, Se a letra do hino tem a ver com a nossa teologia,
Y si la calidad musical cuadra con nuestra filosofía de la música, E se a qualidade musical também tem a ver com a nossa filosofia de música, podemos usar ese himno, podemos usar esse hino, porque cuadra con nuestra teología porque tem a ver com a nossa teologia y sigue los principios de la buena música. e segue os princípios da boa música. Es decir, no debemos descartar los himnos. Ou seja, não devemos descartar os hinos. Ahora, inclusive no significa que debemos nada más cantar himnos del himnario, Não significa que devemos cantar somente os hinos do hinário, porque hay algunos coros e himnos que han sido compuestos en los últimos años porque há alguns coros e hinos que foram compostos nos últimos anos que son muy apropiados en la que iglesia. também são muito apropriados na igreja. No necesariamente tenemos que usar solo los himnos antiguos. Não necessariamente temos que usar somente os hinos antigos. Podemos usar himnos de esta época, Podemos usar hinos desta época, pero hay que aplicar los mismos dos principios. mas é preciso aplicar os mesmos dois princípios. Número uno, cuadra con la teología adventista. Número 1, tem a ver com a teologia adventista. Número dos, la música es apropiada. Número 2, a música é apropriada. Entonces, si decimos que sí, Se dissermos que sim, esos coros y esos himnos se pueden usar en la iglesia. esses coros e hinos podem ser utilizados na igreja. Así que nada más porque algunas cosas vinieron de la iglesia no adventista no significa que son malas. Então não significa que se algumas coisas vieram de igrejas que não são adventistas, não são boas. No todo lo que está en Babilonia es error. Nem tudo que está em Babilônia é erro. ¿Está claro? Ficou claro? Escudriñadlo todo. Examinai tudo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dice Pablo? Escudriñadlo todo Examinai tudo y retened lo bueno. e retei o que é bom. Así que ese es el principio que debemos aplicar. Esse é o princípio que devemos aplicar. Tal vez tenemos tiempo para uno más. Uma mais. 47. A ver. Acerca de las vigílias. O Senhor endossa a prática de vigílias, ficar até de madrugada estudando ou orando? ¿Ok? O Senhor é você, não é o Senhor. Sí. La pregunta es si es aceptable tener vigilias. Sim. ¿Sí? ¿Entendieron? A pergunta é se é aceitável ter vigílias. Sorry. Ok, déjenme darles dos ejemplos para ilustrar que no está mal tener vigilias. Eu vou lhes dar 2 exemplos de que não há problema em se ter vigílias. Las vigilias adventistas no son como las vigilias católicas, As vigílias adventistas não são como as católicas. es distinto. São diferentes. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo tenía vigilias? O Senhor Jesus tinha vigílias? Sim. ¿Sí o no? Sim. ¿Pasaba Jesús a veces toda la noche en oración? Jesus passava às vezes todas as noites em oração, a noite inteira em oração. ¿Se levantaba muy temprano en la mañana cuando era todavía madrugada para orar? Levantava-se muito cedo de manhã, ainda madrugada para orar. Jesús celebraba vigilias Jesus celebrava vigílias para orar y tener comunión con su para Padre. orar e ter comunhão com seu Pai. Yo pregunto, ¿nuestros pioneros tuvieron vigilias? Nossos pioneiros tiveram vigílias? ¿Han leído en cuanto a cómo se formó la teología adventista? Já leram como foi formada a teologia adventista? Nuestros pioneros con Elena White a veces se reunían y estudiaban y oraban toda la noche. Às vezes nossos pioneiros se reuniam e oravam com Ellen White por toda a noite. Muchas noches buscando la verdad. Muitas noites buscando a verdade. Así que nuestros pioneros también tuvieron vigilias. Portanto, nossos pioneiros também fizeram vigílias. Así que no hay ningún problema con tener una vigilia. Não há problema algum em se ter uma vigília. No hay problema con que la iglesia, digamos, se reúna toda la noche para orar. Debemos estar orando ahora mucho. Não há problema que a igreja se reúna a noite inteira para orar. Precisamos orar nesse tempo muito Por lo que está pasando en la iglesia y lo que está pasando en el mundo. pelo que está passando na igreja e no mundo. Debemos estar clamando a Dios. Precisamos estar clamando a Deus. Y si queremos tomar tiempos para reunirnos, para orar al Señor y estudiar toda la noche, pues tenemos precedentes en Jesús y en los E pioneros se de la quisermos iglesia. tomar tempo para orar e clamar toda a noite, temos esses precedentes em Jesus Cristo e nos pioneiros. Así que si tenemos ejemplos de los pioneros y de Jesús, creo que estamos en buen terreno. Portanto, se temos exemplos nos pioneiros e em Jesus Cristo, eu acho que estamos em bom terreno. ¿Ok? Ok? Así que Uma mais? Tem aí? Não. ahí terminamos. Terminamos en esta. Y ya mañana pues tendremos ahí más de 100 preguntas, así que hay muchas preguntas para contestar.
Há mais de 100 perguntas, então amanhã teremos mais perguntas para responder.